Esta é a mesa que foi reservada para a história. A ABREM considera, acolhe várias áreas do conhecimento sobre os estudos medievais, a literatura, a história da arte e também a história. Então, nesta mesa, esta noite, nós vamos ter apresentações, reflexões de 3 historiadores e já assim, apresentar a primeira conferencista dessa noite, que é a professora Aline Dias da Silveira. A professora Aline é doutora em História Medieval pela Universidade Humboldt de Berlim, Alemanha, é membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais e do Núcleo de Estudos Mediterrâneos, o NUMED, bem como coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, o Meridiano, e do CNPq, da Universidade Federal de Santa Catarina. É professora associada no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, como referi, e atua também no programa de pós-graduação em História e no Prof. História dessa universidade. É também coordenadora da filial da Cátedra da Unesco, Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge, da Universidade Basilicata, em Santa Catarina, e membro da Rede de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, a REA. Professora Aline, vai ser um prazer ouvi-la e passo-lhe a palavra. Muito obrigada, professora Filomena. Eu não estou acostumada a falar, estranho falar no microfone, mas, então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, estou muito feliz de estar aqui em Goiânia, né? Feliz também pelo convite. Está também na presença de pessoas tão queridas, né, que já me receberam várias vezes aqui. Eu não tenho muito tempo para os agradecimentos, porque a Renata disse que a gente já tem 25 minutos. Né? Então, agradeço a todos e a todas. E sigo em frente com a minha apresentação, né, Renata? E a Renata agradece. Então, hoje, eu fiz algumas apresentações aqui em Goiânia nos últimos tempos, então fico pensando, será que ainda tem repertório, né? Mas tem um conceito que eu tenho trabalhado e que foi publicado num artigo ano passado, que é a consciência da globalidade, e não vou me aprofundar na apresentação de hoje por causa do tempo, mas que está dentro da pesquisa e da metodologia. O foco principal, o tema é o homem zodiacal no Atlas Catalão de Abrão Crespes, 1375. Muita gente está acostumada aqui a ouvir falar das fontes do Afonso X, das traduções do árabe para o castelhano, mas vocês vão ver que as coisas estão bem próximas. E aqui mostrar um pouco do meridiano, né? Fazer a propaganda rapidinho. Então, aqui são algumas fotos, não estão atualizadas, mas a gente lá no CFH, dentro do laboratório, e aqui a festinha lá em casa. A gente gosta muito de fazer festa também. Não, essa Rodrigo que não está. Bacana. Tem nossas mídias ali. Então, tem o nosso site, né, meridiano.ufsc.br, tem o Meridiano UFSC, que é o YouTube, nosso canal, tem o Instagram, que é o .ufsc, né, e o Facebook. Ali vai sair também, passando também. Ali vai ter as informações do próximo evento, que vai ser agora em novembro, Mundos Possíveis. Propaganda. Então, o Atlas Catalão vocês já conhecem, porque ele é muito comum também, entre outras coisas, aparecer nos cartazes para eventos, né? Porque ele além de ser uma obra muito linda, ela mostra uma visão, então, que um judeu, né, do século XIV, do Reino de Aragão, mas que vivia na Aljama de Maiorca, vai ter, então, junto com todo o seu, vai manifestar, então, dentro desse Atlas, que ele chama de Atlas Catalão, mas que ele chama de Mapa Mundi. E também é interessante a circularidade que apresenta o mapa, apresentando os 3 continentes. Aqui está faltando uma folha, a tela
que aparece a África e que todo mundo também conhece porque aparece Mansa Musa, né, com uma pequita de ouro na mão. Mas é interessante porque essa representação é não só uma representação espacial, mas também temporal, porque as escritas ali vão falar de tradições orais, de histórias que ele leu, que ele ouviu falar. Então, também tem um cruzamento temporal que não é linear. Por isso, eu gosto muito de pensar numa percepção transtemporal e também transespacial, além de toda essas representações de linhas, né, que levam à questão dos ventos, das marés, e também uma relação cosmológica desse espaço terrestre. Aí, Imago Mundi, ele começa, porque o Atlas não é só essas folhas ali. O Atlas ele tem as duas primeiras folhas, que são chamadas folhas cosmológicas, que a gente vai ver a seguir. Essas folhas, ele tem um texto longo explicando o que é aquilo que ele está apresentando, né, que é o mapa mundi. E o que é o mapa mundi, escrito ali mesmo na fonte, né? O mapa mundi que podemos entender como imagem do mundo, de suas diversas idades, das regiões que existem sobre a Terra e das diversas gentes que ali habitam. Então, nós temos aí né, a questão do tempo, diversas idades, a questão das regiões, diversos espaços, essa apresentação está baseada principalmente em dois artigos, um que eu escrevi junto com o orientando a Bianca Tarantino, que é justamente sobre esse Atlas Catalão iniciando intervacal, e esse artigo foi publicado ano passado sobre consciência de globalidade e cosmografia medieval, pensando que esse Atlas pode ser visto também como uma expressão da historiografia, de uma crônica cosmográfica. Eu quero entrar em duas interpretações. A catedral, esse outro, que é uma metodologia, depois vamos precisar, mas a gente vai ter que Então, e da etimologia. Então, pensando na questão catedráfica, né, John Brian Harley fala que o mapa como uma forma de linguagem que pode ser melhor entendida na prática histórica. Pois é, nem apenas nos ajuda a vermos mapas de imagem, espelhos, servindo para intermediar diferentes visões do mundo, mas também nos leva a procurar dados empíricos sobre aspectos tais como os códigos e os textos da cartografia, assim como sobre o conteúdo tomado no sentido tradicional. E aí, pensando, trouxe um trecho do canal. Qualquer outro método histórico, psicológico. É um requisito especial para uma correta interpretação cronológica. Aí, então, essa folha linda são as 4 tábuas, que são dos primeiros folhas, então, do Atlas Catalão, que ele está em folhas de madeira. Então, junto com aquelas folhas que eu mostrei no início, começa por essas aqui. O que dá para entender que nós geralmente estudamos aquelas outras folhas, né? Mas o autor, quando ele está produzindo essa fonte, ele está pensando que para entender aquelas folhas, tem que entender isso daqui.
Essa é a cosmografia. Mas ela não é só uma cosmografia, um espelho do cosmos. Ele vai falar sobre as mansões lunares. A primeira tábua fala das mansões lunares. Tem uma tabela para ele saber quando que é a Páscoa, afinal de contas ele é judeu. E ali embaixo ele vai trabalhar melhor aquela figura que tem um corpo de um homem, que seria esse homem zodiacal do Atlas catalão. Essa daqui, então, é esse mapa do cosmos, com as diversas esferas celestes, dentro de uma percepção platônica, neoplatônica, ptolomaica, então, desse cosmos. Dá para ver, então, a importância da Lua, e essa questão também de uma tradição oriental, judaica e muçulmana, da importância da Lua, das mansões lunares, que vem da Índia. Isso aí também é uma coisa para uma outra palestra que não dá tempo de falar aqui. A questão do círculo zodiacal e os elementos também. Eu não vou entrar nessa daqui, eu vou focar ali no homem zodiacal. A próxima. Então, para entender mais ou menos essa cosmovisão que está presente na obra, a gente trouxe um trecho, né, que fala assim: a Terra se sustenta por si mesma, tal como foi alimentada por Deus. Ocupa o espaço de seu volume e está envolta por toda parte pelo grande mar, tal como está escrito: o abismo é sua coberta, e como se fosse uma vestimenta. Por dentro, porém, é transpassada por veias de água, igual ao corpo humano, que é por veias de sangue. E a secura da terra é regada por estes veios de água, e por isso, em qualquer lugar onde se escava a água, é encontrada água. Então, a ideia aqui é essa comparação do corpo humano com o espaço terrestre, com a geografia. Então, essa questão, de novo, vou marcando... Eu sempre estou falando do micro e macrocosmos, né? Essa reunião do micro e macrocosmos. Essa similitude, mas que ao mesmo tempo a gente vai ver, pela ponte, que esse macrocosmos está dentro do microcosmos. Seguindo em frente. Aqui, então. Para fazer essa relação também com a questão cronológica, eu trago aqui um painel do Atlas, do Vir Atlas Mnemosine, do Avi Vargur, do início do século XX, mais ou menos a data, né, 1929, e esse é o painel B. São vários painéis numerados, mas os três primeiros, a letra A, B e C, que seriam as coordenadas, esses engramas, né, que são a base, o fundamento para a construção dos outros painéis. Eu não vou entrar profundamente nessa questão, mas tem um texto que eu gosto muito, que é a influência da esfera barbárica sobre as tentativas de orientação do cosmos no Ocidente, em memória a Franz Boll, do Avi Vargur, que ele utiliza as minhas fontes, por exemplo, o Afonso X, o livro de astromagia, ele que encontra na Biblioteca do Vaticano, mas aqui eu trouxe esse painel B porque exatamente onde tem essa questão desse homem zodiacal. Eu só tirei aquele dali que é o mais conhecido, né, que está no livro de Horus do Duque de Berry, para vocês terem essa familiaridade. Eu não vou ler, porque também por causa do tempo, né? Mas deu para entender que o Vargur está entendendo também que na memória, nessa memória comum que ele chama, que ele tenta colocar então dentro desse atlas de imagens, que está muito, que é muito importante essa questão desse homem, desse microcosmos, desse homem zodiacal que tem essa similitude com o cosmos. A próxima? Então. Vamos seguir em frente então. Agora eu passo para a leitura. Aqui, então, aqui é uma parte, é aquele quadradinho que está aqui do lado, que aparece esse texto aqui, falando então, como disse Ptolomeu. Né? E não vou ler tudo também pela questão do tempo, mas o que gostaria de marcar é essa última parte que fala: sabeis que os 12 signos estão repartidos por todo o corpo, como podemos ver nessa figura: Áries na cabeça, Touro no pescoço, Gêmeo nos braços e assim até os pés. É o que está naquele quadradinho lá e descreve mais atentamente, e dá, talvez vocês consigam observar então que no corpo desse homem zodiacal está escrito então o nome dessas constelações zodiacais, e ao lado tem uma tabela para saber onde a Lua vai estar a cada momento. Próximo. Agora dá para ver com mais detalhe então esse corpo, e eu gostaria de analisar então esta imagem.
Então, seguindo em frente, esse corpo humano é o imago Dei, a imagem de Deus, e, portanto, um espelho do mundo também. Isso fica mais evidente quando buscamos na própria fonte as maneiras de como esse mundo foi criado, as quais, como mencionado no texto citado, segundo Kresge, são 5. A segunda maneira da criação é descrita dessa forma. Está escrito que, do mesmo modo e exemplo do arquétipo, pode passar para o próximo? Então, eu coloquei aqui o trecho, né, dessa segunda forma, até sublinhei ali arquetipo, ali, pensando nessa, aqui vem do arqué grego, pensando, ali não está inventando, né, que o cara escreveu arquétipo ali, não, ele escreveu. Então, a segunda maneira está escrita que a maneira e o exemplo do arquétipo, a sensível matéria do mundo foi criada. Então, ele está pensando, dá para então perceber essa perspectiva neoplatônica, platônica e neoplatônica, de como ele está percebendo a construção da matéria, por esses que vem do grego, que está relacionado também aos 4 elementos. Provavelmente, a palavra arquetipo utilizada por Kresge Abraão indica uma proximidade com os escritos do filósofo judeu platônico Filon de Alexandria, que propôs a interpretação alegórica da Torá em diálogo com a filosofia platônica, identificando a inteligência divina como um arquétipo, um modelo primordial, que moldaria todas as coisas à sua imagem. A alegorese de Filon de Alexandria influenciou fortemente a exegese bíblica judaica e cristã, tardo-antiga e medieval. Assim, a presença do termo arquetipo no Atlas Catalão independe da possibilidade de Kresge ter ou não lido diretamente Filon, pois constituiu uma corrente consolidada de interpretação. O platonismo e seu desdobramento neoplatônico tardo-antigo contribuíram para o desenvolvimento da mística judaica, figurada no ensinamento da Kabbalah, ou Cabala, como ficou popularizada na língua portuguesa. Aqui é importante considerar que um dos livros mais importantes para a escola cabalística medieval e moderna é o Zohar, o livro do Esplendor, que surgiu pela primeira vez na Espanha do século XIII, ambiente e contexto do próprio Kresge Abraão. Nos ensinamentos da Cabala, os cabalistas procuram explicar o mistério do mundo como reflexo do mistério da vida, como também o fizeram os gnósticos. Assim, para a Cabala, cada indivíduo é totalidade. Também, pela perspectiva da Cabala, o corpo seria compreendido como imago mundi, da mesma forma como denominou Kresge seu mapa mundi. Por essa via, o corpo é a medida, isso é a tese, né? Por essa via, o corpo é a medida e o vetor para compreender o que ainda não foi conhecido. Para completar esse pensamento, podemos trazer um elemento mais específico da imagem, que é o homem zodiacal de Kresge, a representação desse corpo judeu. Então, essa é a tese. Não é qualquer homem zodiacal. Esse corpo, pode voltar? Esse corpo é um corpo judeu. E por que ele é um corpo judeu? Quanto tempo eu tenho ainda? Tá, ótimo. Então, assim, vamos lá. Vai dar certo. Então, por que ele é um corpo judeu? Agora vou tentar explicar para vocês e tentar convencê-los. A figura do Atlas Catalão apresenta um homem nu, de idade madura, expressa pela barba, pela calvície e pelo pelo no corpo. Apesar da maturidade, o corpo ainda apresenta músculos bem formados, o que poderia bem atribuir uma ideia de 30 a 40 anos. Seu corpo está em movimento, indicado pelas posições dos pés e dos braços, sendo que o braço esquerdo parece indicar um movimento ascendente e o braço esquerdo um movimento ascendente e o braço direito um movimento descendente. A cabeça inclina-se em direção aos pés, mas o olhar está direcionado para a mão esquerda. O espaço simbólico em que esse corpo está colocado é o plano dos 4 elementos representados nos 4 retângulos atrás dele. O pé esquerdo toca a terra, o retângulo verde toca a terra, o retângulo verde. O pé direito toca a água, o retângulo azul escuro. A mão direita toca o ar, o retângulo azul claro, a água, e o retângulo azul escuro toca o ar. E o retângulo, a mão esquerda, toca o retângulo vermelho.
que é o fogo. A nudez do homem é uma referência ao estado original de pureza de espírito. A barba não indica só a idade madura, mas uma possibilidade de referência ao Antigo Testamento e à tradição judaica, como expressa o Levítico 19, 27. Não cortarás a extremidade da vossa cabeleira em redondo e não danificarás a extremidade de tua barba. Vejamos esse e outros elementos presentes na iluminura de um manuscrito sefardita catalão que foi elaborado no mesmo contexto da época do Atlas catalão, conhecido como Haggadah de Barcelona. O próximo, esse. Haggadah de Barcelona. Na luminura aqui do Haggadah, Moisés está representado com barba, como ocorre na maioria das representações medievais de judeus. Qual seria, então, a especificidade da representação do homem zodiacal no Atlas catalão que o colocaria na tradição dos judeus ibéricos sefraditas? O gesto corporal e a tradição cabalística da Península Ibérica, como pretendemos evidenciar. Seguindo com nossa análise iconológica, evidenciamos elementos recorrentes entre a luminura do Haggadah sefardita e o homem zodiacal do Atlas catalão. A iluminura apresenta 2 momentos do livro do Êxodo do Pentateuco. Na passagem em que Moisés, em vermelho, sobe o Monte Sinai e escuta a voz de Yahvé diante da sarça ardente. Primeiro quadro. No segundo quadro da luminura, encontra-se representada a passagem em que Moisés, a pedido de Yahvé, molda uma serpente de bronze e a coloca numa haste. Gostaríamos de focar a atenção para a representação de Moisés no centro do quadro de baixo dessa imagem. Nessa representação, o movimento é o mesmo homem zodiacal do Atlas catalão. A perna esquerda cruza a direita, a mão direita aponta para a terra, a esquerda aponta para o céu e a cabeça olha para a mão esquerda. Essa figura de Moisés está centrada no manuscrito, como que uma imagem mediadora entre os tempos representados na luminura, da direita para a esquerda, passado, presente e futuro. O gesto com as mãos o coloca também como um mediador entre o espaço celeste e o espaço terreno, figurando a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Esse é, possivelmente, o elemento mais importante para entendermos a imagem do homem zodiacal no Atlas catalão. A letra Aleph, performatizada no corpo do homem zodiacal e no Moisés mediador, evidencia a expressão judaica do platonismo medieval da Cabala. Segundo a obra Sefer Yetzirah, um dos livros utilizados nos fundamentos da Cabala, Aleph pertence a 3 letras primordiais, chamadas de 3 mães, que também estão relacionados com os elementos, sendo que Aleph é o ar, entre a água que desce, a letra Mem, e o fogo que sobe, a letra Shin. No Sefer Yetzirah, a gente tem ali, né, o que é uma tradução, 3 mães, Aleph, Mem e Shin. Do mundo são ar, água e fogo. Os céus foram primeiro criados do fogo, a terra foi criada da água, e o ar é o mediador entre o fogo e a água, o ar, que é a letra Aleph. Ele fez Aleph reinar sobre o vento e colocou uma coroa nela. E ele combinou elas uma com outra. Ele selou elas no ar. Ele selou com elas ar no mundo, temperado no ano e o corpo da alma. Macho, Aleph, Mem e Shin. Fêmea, Aleph, Shin e Mem. A presença deste elemento, vai dar certo, a presença deste pensamento no Sefer Yetzirah e no Atlas catalão não é uma surpresa, pois o postulado dos 4 elementos primordiais foi comum entre as culturas ocidentais e orientais, do Oriente Próximo à Índia, por mais de 20 séculos. Assim, estou perto das considerações finais. Assim que nos chama a atenção, não é a semelhança dos textos, mas a figuração alegórica da letra do alfabeto hebraico, Aleph, como corpo humano, evidenciado através desse detalhe a tradição cabalística medieval na compreensão do espaço. O movimento performatizado nas imagens comparadas coloca um corpo humano como mediador entre as esferas celestes, o cosmos, o céu, e a terra. Esse corpo passa de afetado pelos astros, né, nessa questão da emanação, passa a ser vetor das influências, bem como também vetor dos elementos, água, ar,
fogo, que formariam a substância da matéria. Através do braço esquerdo flui o elemento fogo, que sobe aos céus. Através do braço direito flui o elemento água, que desce formando a terra. Aleph, o ar, está performatizado no corpo e é o mediador que reúne as letras mães. Correspondente ao número 1, Aleph simboliza a unidade humana com um todo, o uno. O gesto do homem zodiacal de Cresques, sua dinâmica, seu movimento, bem como o movimento fluido e sutil dos elementos, que a princípio poderia parecer uma simples representação humana, traz a potência de toda a obra com sua configuração alegórica. É no movimento expresso, na linguagem e na imagem, que o entendimento de Cresques sobre o mundo se revela para além do texto manuscrito. O mapa mundi de Abraão Cresques também é, como o corpo humano, imago Dei. Assim, se deveria entender os rios, os mares, as águas sob a terra, o sangue que corre pelo corpo. Assim como o sangue sofre a pressão baixa e alta, assim também são as marés. Os reinos sobre a terra possuem seus correspondentes no plano zodiacal, bem como as partes do corpo humano. E entre as esferas, a esfera terrestre e as esferas supralunares, está o mediador, esse homem Aleph, que figura em sua performance a correspondência e o movimento da totalidade constituída pela terra e o céu. Por este caminho, o Atlas Catalão constitui uma obra imagética de teor enciclopédico, trazendo um conjunto de saberes de lugares distintos e de temas múltiplos, que não ficam apenas dentro de um ramo cartográfico, mas também astronômico, astrológico, também de medicina, tem receita ali de medicina, o que fazer quando a mansão da lua está em Áries, e assim por diante, que pensava a natureza e a sua relação com o ser humano. O poder e a alegoria estão intrinsecamente vinculados, uma vez que são utilizados alegorias, símbolos e linguagens imagéticas para a construção de discursos de poder, que se fortalecem por meio dos mapas, em sua função política, patrimonial e enciclopédica. O Atlas Catalão foi dado de presente em 1381 ao jovem rei da França, Carlos VI, por João de Aragão, que era ainda infante na ocasião. Um presente valioso, digno de um rei, o que poderia servir para instrumentalizar uma aliança entre os dois reinos. Ao mesmo tempo, o Atlas constitui um patrimônio da cultura mediterrânea por confluir e configurar elementos do judaísmo, islã e cristianismo, além de elementos astronômicos milenares. Dentro da compreensão do mundo medieval, a qual transcende as interpretações canônicas cristãs, a percepção neoplatônica de correspondência entre o microcosmos e o macrocosmos foi a lente para representar e compreender o mundo. Por isso, para entender o Atlas Catalão em sua complexidade e completude, é necessário percebê-lo como expressão da forma de entender o mundo pelos medievais e, em especial, pelo judeu sefardita. Acabei. Muito obrigada. Vamos dar prosseguimento à mesa e agora eu vou passar a palavra à professora Fátima Regina Fernandes, que é professora titular de História Medieval do Departamento e Programa de História da Universidade Federal do Paraná desde 1998. Ela possui doutorado em História pela Universidade do Porto, em Portugal, mestrado em História Antiga e Medieval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em História pela Universidade do Porto. Atualmente é PQ1 do CNPq, consultora ad hoc da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Ela é membro fundador do Núcleo de Estudos Mediterrâneos, o NEMED, da Universidade Federal do Paraná. Ela integra a Rede de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, o REA, vinculada à Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás, rede que agrega 14 membros da UFG e da UFJ, fundadores e por 21 membros convidados de universidades nacionais e internacionais. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Medieval, não é? Atuando principalmente, ela se interessa muito pela prosopografia medieval, história das instituições, história do poder e história do direito.
Professora Fátima, a ouvimos com grande prazer. Muito obrigada pela apresentação, pelo carinho de sempre. Uma boa noite, em primeiro lugar. Eu gostaria de, primeiro, naturalmente, agradecer imensamente mais uma vez esse convite que me foi estendido, em particular, a professora Armênia e a professora Renata, que nos acolhem, que organizam toda essa nossa estadia aqui, aos monitores em geral e a todo o corpo de pessoas que se dispõem a estar aqui, a nos ouvir, não é? É um prazer, então. O título da minha intervenção, ele se chama Violência e Poder na Justiça Medieval Portuguesa. Eu vou passar a leitura para a gente não se perder no tempo, enfim. A violência, ela evoca para todos nós uma pleiade gigantesca de fenômenos plenos de variantes de natureza e dimensões de amplitude, oficialidade e voluntariedade, cujo estudo demanda, além de um recorte específico, o recurso aos conceitos que identificam suas muitas formas de manifestação. A polissemia da violência engloba guerras, crimes, revoluções, revoltas, pilhagens, e em cada um dos casos analisados observam-se nuances, obviamente, de gradação, tanto na aplicação como no controle dos atos violentos, sem que alcancemos, numa cobertura total, este fenômeno. O esforço de tentarmos compreender o conceito de violência deve passar, assim, pela consciência da sua multiplicidade de formas e manifestação. Daí termos privilegiado a abordagem da violência medieval a partir das experiências oficiais de sua limitação em padrões éticos válidos na medievalidade latina, o que traz a essa discussão mecanismos ideológicos, legislativos, jurídicos, enunciados por referências de autoridade, relacionando a violência ao poder. Próximo. Obrigada. Em termos de sistemas de valores medievais, observamos um esforço, em boa parte ideológico, de promover a contenção ética e moral da buliçosa população de laicos, através da construção de modelos normatizadores presentes nos códigos de cavalaria, no modelo trifuncional, nas muitas pazes e tréguas de Deus, dentre outros. Enunciados que partem, nesses casos definidos, de vozes eclesiásticas, buscando cristalizar padrões de convivência que estabilizassem a potencial belicosidade e violência laica, os quais eram propagandeados e cristalizados no imaginário coletivo através de vários meios, inclusive a arte. Os milites... Pode passar, por favor? Os milites também envidariam esforços internos de construir bases culturais, éticas e morais que espelhassem a sua cultura cavaleiresca. Cantigas, romances de cavalaria e gestas que uniformizassem comportamentos potencialmente limitadores dos excessos de violência. As muitas representações disponíveis dessa cultura têm suporte na literatura cavaleiresca, em geral, mas também nas tapeçarias e luminuras, ocupando espaços de trânsito dessas categorias nobres, como castelos, cortes e espaços públicos de administração. Em geral, a preocupação mais comum a todos os pensadores e eruditos medievais voltava-se para a contenção dos excessos, incluindo-se aí os da violência em suas muitas formas. A justa medida, né, o bom e velho meio termo, desde Aristóteles, continuaria a ser um valor ideal a alcançar. Outra dimensão dessa realidade a ser considerada é de que a sociedade medieval, consuetudinariamente, pautava-se pelo pacto. A forma mais vulgar, corrente e válida de promoção de relações sociais, econômicas e políticas, assumindo muitas formas de aplicação. A nobreza, por exemplo, desenvolveria uma rede de conexões internas a esta ordem, que se fortalecia através de vinculações espontâneas, como as de nascimento e pertença a uma linhagem. Próximo, por favor. Outros vínculos artificiais complementariam o anterior, como o de vinculação matrimonial intralinhagístico, o de criátio e também a vinculação vassálica. A estabilização das hostilidades internas entre os vários estratos dessas categorias se faria através da adoção de princípios intervinculativos, mas conscientemente desiguais, que hierarquizariam os envolvidos conforme sua maior ou menor capacidade de convocar e manter vassalos. A dimensão pactual dessa relação é nítida num ambiente exclusivamente nobiliárquico,
e estabelecia uma relação pessoal e intransferível, pautada na troca de serviço e fidelidade oferecida pelo vassalo ao senhor, em troca da proteção e benefício concedido pelo senhor ao vassalo. Mecanismos de origem consuetudinária, aceitos coletivamente como eficazes e em sintonia com os sistemas de valores vigentes entre as categorias privilegiadas, vamos dizer assim. Dispunha-se ainda de mecanismos que iam além da violência na resolução das hostilidades e conflitos e passavam pelas concepções vigentes de uma linguagem do amor, da amizade e da negociação direta entre as partes em litígio. Maria Inês Carzolio destaca a predominância da amizade e da paz medieval, quando nem tudo era resolvido exclusivamente através do direito. As avenças, os acordos e pactos representariam a linguagem cristã da amizade, uma constante alternativa ao uso preferencial da violência. Carzolio propõe um modelo antropológico aplicado ao estudo da realidade sociopolítica medieval que priorize a análise da prática judicial em detrimento de regras do direito, relativizando a concepção de que a norma jurídico-legislativa dimensionava e controlava a realidade. Relativizando, tá? A pesquisadora afirma ainda que não se pode ignorar ou desqualificar a sobrevivência e eficiência de práticas extrajurídicas que dispunham de forte peso consuetudinário ao nível regional e local nesse contexto. Nessa concepção, o valor da amizade assumiria várias naturezas de aplicação sem perder sua dimensão pactual estabilizadora. Mas, e as agressões resultantes de hostilidades e tensões internas a este grupo, não dirimidas pelo arcabouço consuetudinário, como seriam resolvidas, segundo a ótica nobiliárquica? A validade da resposta às violências promovidas dentro dos quadros nobiliárquicos estaria vinculada à causa geradora da agressão. Assim, seriam consentidas vinganças privadas se resultassem de causas justificáveis e se fossem aplicadas em conformidade com regras reconhecidas por este grupo, visto que atos gratuitos de violência espontânea, injustificada, excessiva ou ilimitada ultrapassavam os limites de validade e seriam objeto de penalizações promovidas pelo próprio coletivo nobiliárquico. Observamos, assim, vários esforços de limitação do uso da violência espontânea, entendida como uma ameaça latente à vida humana e à potencial reprodução da espécie, que atingia a todos em geral, óbvio, mas especialmente aos interesses de determinados grupos. Os termos violência e violento, por exemplo, aparecem nas fontes medievais mais antigas, aplicados a casos de estupro, violência de virgem, o que comprometia a integridade física da vítima, mas também a reprodução natural dos seus descendentes. Ora, sabendo-se que a nobreza pautava a sua sobrevivência enquanto grupo na continuidade da sucessão biológica de sua estrutura de base, a linhagem, podemos antever a gravidade das consequências desse tipo de violência, obviamente não apenas para a vítima, mas também para os interesses de grupo da nobreza. Os perigos advindos de um estupro ou morte comprometeriam em suas decorrências a continuidade da manutenção de um status quo do todo do corpus nobiliárquico, ameaçando a reprodução generacional de privilégios, prerrogativas e imunidades, ou seja, de uma posição socioeconômica e política válida até pelo menos os séculos XIII e XIV. Assim, a categorização explícita de crime violento, atribuído ao estupro de virgem nas fontes, parece representar o extravasamento de uma concepção particular de gradação de violência a partir da visão nobiliárquica para todo o conjunto da sociedade. Essa elite sociopolítica traduzia assim, inclusive nos documentos, sua visão de mundo e interesses como modelo geral, pelo menos até a afirmação das monarquias na plenitude medieval. Os reis entre os séculos XII e XIII usufruiriam desta propaganda ideológica de funcionalidade monárquica, essencial ao bom funcionamento, unidade e estabilidade do projeto maior, inclusive da cristandade. No entanto, na prática, a governação demandava a manutenção de um consenso e equilíbrio político tênue, construído entre a sociedade política e o rei.
O rei, em consonância com o projeto trifuncional, seria o árbitro do conjunto do corpo social e político, laico e eclesiástico, e os pensadores cristãos ratificavam insistentemente essa perspectiva de agente funcional, responsável pelo equilíbrio do conjunto e defensor da Igreja, especialmente nas obras de estilo Espelhos de Príncipes. Apesar destes esforços, conservava-se em latência uma ameaça potencial de que o rei pudesse desviar-se e agir como tirano. E grande seria o esforço dos eruditos no sentido de promover estratégias ideológicas, mas também políticas e até diplomáticas, para manter este, abre aspas, dragão dentro da caverna. Podia passar o próximo, por favor? Tá. É o violência controlada juridicamente? Não dá para ver direito daqui. Sim, muito obrigada. A partir desses debates, caberia às monarquias entre os séculos XII e XIII elaborarem de forma mais estruturada e formal, de dentro para fora, primeiro a gente vai começar por aí, de dentro para fora, as suas bases conceituais e correspondentes ferramentas de administração. Partia-se do modelo de rei ideal, né? Projetado como árbitro de validade na aplicação da violência, transmutado em juiz, em nome do resguardo do bem comum, como princípio basilar de legitimidade e indispensabilidade de toda a instituição monárquica. O suporte administrativo recebido pelos monarcas de um funcionalismo qualificado, egresso das universidades, né, permitiria a aplicação legislativa e jurídica desses princípios em suas unidades políticas, os reinos. Esta burocracia administrativa geminal produziria um olhar cada vez mais institucional sobre a competência dos agentes régios e formas de resolução de disputas, inclusive, principalmente, frente à nobreza, cujas prerrogativas seriam paulatinamente englobadas pela monarquia, num processo que abordaremos em seguida a partir das fontes portuguesas. A tendência seria a de que a violência viria a ser cada vez mais contida e exercida pelos poderes políticos, contingenciando a legitimidade do seu uso de um âmbito particular para um geral, como o da monarquia, por exemplo. Eu digo, por exemplo, que podia ser o império, podia ser um ducado, poderia ser, né, várias naturezas diferentes de unidades políticas. A começar pela guerra, a guerra legítima seria cada vez mais exclusivamente aquela que fosse promovida pelos reis. E as guerras privadas seriam definidas como ilegítimas por serem parciais, afeitas a vinganças privadas. A natureza feudal da relação política seria ainda mantida na governação régia, mas as anteriores prerrogativas do grupo nobiliárquico passavam a ser secundárias em relação às da monarquia. As populações autárquicas dos municípios, conselhos, não é, teriam igualmente de renunciar a importantes parcelas de sua autonomia em detrimento dos instrumentos governativos do poder central, subordinando seus usos e costumes aos ditames jurídicos formais. Os quadros administrativos das monarquias, compostos por esses agentes formados nas universidades, assumiriam a função de filtros de validade das normas em conformidade com o direito comum, ius comune. A este processo costuma-se chamar de centralização régia, tenho aqui uma especialista ao meu lado, e corresponde ao longo processo de crescente institucionalidade das monarquias. Um bom exemplo seria a regulação jurídica para os casos de homicídio, fosse no bojo de uma vingança privada ou de um latrocínio. A terminologia portuguesa medieval utilizada para qualificar esse delito grave nas coleções legislativas e jurídicas medievais seria o de homésio. E referia-se a criminosos que houvessem caído nesta condição em razão da promoção de atos de violência desautorizada ou sancionada por alguma lei geral ou régia que teria sido desrespeitada. A dimensão particular, excessiva, arbitrária do crime de homicídio seria, já nesse contexto, nessa perspectiva régia, seria agravante da coerção prevista na legislação régia, o que afetava os direitos particulares consuetudinários da nobreza, tornando-se este tema uma fonte de atrito entre essas categorias privilegiadas e a monarquia. Podia passar, por favor?
Quais outros casos de violência caberiam aqui? A convocação e promoção de assuadas era uma das fontes mais comuns de geração de violência por parte de nobres e servia, segundo a tradição consuetudinária e nobiliárquica, como uma resposta à ofensa pública e injustificada, a revindita. Desde 1264, encontramos o primeiro instrumento legislativo do rei Dom Afonso III, proibindo essas iniciativas, amparado na ideia de que apenas o rei e o seu funcionalismo poderiam promover a justiça, a qual passaria do campo pessoal para o da justiça régia. É uma transformação importante, né? De perspectiva não apenas, mas de natureza da questão. Então, não era, deixava de ser uma questão de vingança particular, uma questão particular, e começava a ser uma questão ligada ao exercício ou aplicação da justiça, né? Em 1270, é um paradigma, né? É um paradigma que está em transformação. Então, é importante, não são só palavras, nem só, são conceitos, né? Que a gente deve considerar, e isso é que gera as grandes transformações de verdade, né? Em 1272, encontramos um reforço do mesmo princípio legislativo, com agravante das penas previstas pelo seu desrespeito, o que reflete, obviamente, a resistência à sua validade e ampla aplicação, sentida nas contínuas reformulações promovidas pelos reis posteriores sobre o tema da revindita. Dom Diniz, em 1302, Dom Afonso IV, em 1346, Dom João I, em 1394 e 1405. Sendo a última instrução às vésperas da conquista de Ceuta, um novo espaço de povoamento realizado, inclusive, por homiziados. O exílio, afastamento do local de promoção do delito resultante da sentença de homicídio e também de traição, começaria a ser vislumbrado nos espaços extracontinentais, especialmente a partir de Dom Duarte e Dom Afonso V, canalizando para fora do território estes agentes de instabilidade e violência, cuja sentença seria comutada pelo afastamento do local de execução do degredo em relação à terra natal do sentenciado. Observa-se, portanto, uma tendência crescente de controle jurídico da violência através dos legistas e juristas, os quais, nessa demanda, acabariam por elaborar uma cultura jurídica medieval. Envolvidos num esforço intencional de uniformização de valores e ordenamentos jurídicos plurais de base empírica, inclusive, demandaria a contribuição desses egressos, né, das universidades, que deveriam promover, então, um diálogo competente entre a base social, suas tradições consuetudinárias, as tendências da universidade, e abro aspas para dar voz aqui ao Antônio Manuel Espanha, leitura que faziam da realidade social e da sensibilidade que tinham acerca da forma mais ajustada de regular as tensões sociais. Um esforço necessário para se alcançar uma competente recepção, ou melhor, reconhecimento, quiçá empatia, entre a norma jurídica e a sociedade, pré-requisito de sua validade, promovendo assim, segundo Paolo Grossi, uma experiência histórico-jurídica medieval. A partir dessas iniciativas, a violência passaria a ser vista numa ótica distinta e, consequentemente, o aparato jurídico e legislativo de sua contenção acompanharia este movimento. Então, como podemos compreender a violência entre os séculos XI e XIV? Devemos caracterizar as iniciativas de contenção dos vários fenômenos decorrentes da aplicação da violência por particulares como atos isolados e menos eficientes, sendo paulatinamente uniformizados por essa monarquia. A forma de compreender a quebra da paz que a violência representava seria, então, aquela que a monarquia manifestasse, e não mais unilateral de uma fração privilegiada do corpo social. As ações de controle e contenção da violência espontânea, manifesta nos reinos, além de serem permeados de uma dimensão jurídica, passavam a ser de exclusiva responsabilidade desta monarquia. Tais atualizações impulsionariam também a elaboração de uma multiplicidade de critérios jurídicos, definidos pela especificidade das questões em disputa,
a consideração da relevância do local onde se aplicava o crime e a naturalidade dos sujeitos envolvidos na questão, em detrimento das concepções estamentais de justiça privada e revindita nobiliárquica. O vínculo de natureza ligaria diretamente ao rei e senhor da terra a todos os membros desta comunidade política, ultrapassando em amplitude e importância qualquer vinculação vassálica a um senhor particular. Conceito definido num dos tratados mais clássicos de direito feudal, as 7 partidas de Afonso X. Pode passar, por favor, Thaís? E segundo as partidas, não é? La naturaleza es la obligación que tienen los naturales con su señor natural, con el rey. Es la lealtad que le deben. Os vassalos de um rei não poderiam se escusar de cumprir as obrigações previstas pelos vínculos de natureza em razão de um juramento de fidelidade particular a este ou aquele senhor. Pois a dimensão de natureza estaria num plano geral e a vassalidade no particular. Mas a novidade que decorria dos processos descritos até aqui era a promoção de uma integração também, né, como decorrência, dos homens comuns não nobres, excluídos da possibilidade de vinculação vassálica, a esta mesma vinculação direta com a monarquia, através desse vínculo de natureza. Um processo com efeitos em muitas dimensões, né, a gente está percebendo. Manifestando-se, por exemplo, numa crescente caracterização identificadora da tipologia dos crimes, dos tipos de violência. Começa, né, o vade-mecum, né? Então, é assim, o que é crime, o que é agravante, o que a pena é mais grave, o que não é. Existe toda uma definição, mas o que interessa aqui, enfim, tendências que seriam dos séculos finais da medievalidade, é que se transformaria cada vez mais em nível pessoal e singular a responsabilidade pelos delitos, ou a quebra da paz comunal, trazendo de volta o indivíduo, o cidadão, na sua relação natural com sua coletividade, realidade política na qual se transformavam, nesse contexto, os reinos. No esteio da aplicação dessas concepções, observamos que a pessoa do rei se institucionalizaria, juntamente com todo esse processo. O conceito de paz do rei caberia ao rei Dom Dinis estabelecer, e isso é muito importante que se frise, né, alguns sintomas desse processo. Então, assim, Dom Dinis ele estabelece o interdito, por exemplo, de alçamento de cutelo ou espada contra outrem, num espaço mínimo de 1 légua de onde estivesse o rei. Iniciativa seguida de nova determinação em 1318, que ampliava esse espaço da paz do rei para 2 léguas, devido à resistência de ricos homens em acatarem a lei anterior. Seu sucessor, Dom Afonso IV, declararia abertamente a maior validade da justiça régia em detrimento de costumes e direitos próprios num texto legal exarado em sua corte. O senhorio, já vou me encaminhando já, tá? Para o final, o senhorio natural do reino, que cabia aos reis, justificava a dimensão institucional de que se revestia a própria pessoa do rei, imagem da monarquia. A evocação ao rei faria referência à dimensão pacificadora da monarquia, concentrando em si a função de dirimir hostilidades e conter ações ligadas à vingança particular ou ameaças de violência. Rita Costa Gomes discute a aplicação de uma expressão que, desde a tarde medievalidade portuguesa, atravessaria os séculos em uso oficial, pelo menos desde o reinado de Dom Duarte, e consuetudinariamente até pelo menos o século XX, o aqui deu rei. Pode passar, por favor? Um invocativo tornado oficial numa lei de Dom Duarte, recolhida nas ordenações afonsinas, como ali está, né, exposto, que nenhum não seja ousado que, por arruído que se levante, chame outro apelido, senão somente aqui del rei. E o que disser aqui de algum outro, isso é muito bom, nós o haveremos logo por degradado da dita cidade, seu termo, por 5 anos. Isso se estende assim nas mulheres como nos homens. Reparem, eu vivi um bom tempo em Portugal e eu ouvi muito ainda, aqui del rei. Você também, provavelmente. As pessoas estão assim assustadas, estão sentindo ameaça, dizem, aqui deu rei! É tipo o nosso socorro, né? É coisa antiga, mas que perdurou séculos. Um conceito jurídico, e permita só já terminar, estou mesmo próxima do fim,
Um conceito jurídico resgatado da tradição do Sacro Império Romano-Germânico e coligido pelo imperador Frederico II em 1231 em sua obra Liber Augustalis. Defensa per invocazione nominis imperatoris, me permitam aqui uma tradução livre, né? Proteção por invocação do nome do imperador. Algo semelhante em sua natureza aos institutos de paz episcopais, né, Paulo? Que, neste caso, revestiriam a figura imperial de uma dimensão transcendente e promotora de imunidade àqueles que a invocassem num contexto de perigo e violência. A imagem do rei oficial, que deveria garantir sua evocação pessoal, segurança, não poderia conviver com uma potencial violência armada na proximidade de sua presença. Concepções e mecanismos que caminhariam paralelamente numa dinâmica complementar. Concepções que a legislação aplicaria promovendo a definição da natureza através da análise da transcendência das ações, sua correspondente escala de agravantes na coerção e por aí vai. Como no caso da injúria, né? Não vamos nos aprofundar, não há tempo para isso, né? Definida em suas muitas formas, reconhecida como, numa dimensão doutrinal de iure, e que os juristas régios tentariam interpretar através de conceitos gerais, uniformizados à luz dos princípios comuns. Em muitos aspectos, essa injúria, nos tratados doutrinais mais antigos, vinculava-se à honra ou desonra provocada na vítima, o que afetava mais gravemente homens e mulheres honrados e nobres. No entanto, esse conceito se ampliaria com o direito comum a todo o corpo social, incluindo aqueles que estivessem submetidos aos epígonos do rei dentro do seu próprio patrimônio pessoal, o que reflete o espraiar de uma paz especial, oriunda de vínculos estabilizadores de fidelidade particular, numa paz geral, com efeitos no conceito jurídico de traição e rompimento da confiança transformada em crime. Rompimento da confiança transformada em crime. Para além de uma afronta à honra alheia, específica, a traição se configurava cada vez mais como aquela que se dava entre amigos, entre membros de uma coletividade vinculada por uma solidariedade comum, natural. Transformações que conviveriam ainda por um bom tempo com as anteriormente vigentes nobiliárquicas, no entanto, uma nova nobreza se instalava, menos arraigada à original extraterritorialidade, que qualificava o grupo até o século XIV e mais dependente do rei, resistindo menos às intervenções do poder central na regulação da lei, justiça e aplicação da violência privada. O contexto tardo-medieval traria ainda muitos abalos aos esforços de estabilização da violência aplicados até a segunda metade do século XIV, quando a proliferação das uniões, jaquerris, levantes populares de matriz rural e urbana, que espocavam por todo esse espaço desse Ocidente latino, movimentos coletivos de violência descontrolada que manifestavam as insatisfações gerais de uma realidade socioeconômica no limite do seu platô tecnológico de produção, frente a uma população maioritariamente ociosa e faminta, manifestação expressa do esgotamento de estruturas que demandava solução. A busca por espaços de expansão, estratégia já aplicada anteriormente, voltaria a ser resgatada, e a saída para além mar seria uma das alternativas geradas pelos governantes a fim de canalizar suas buliçosas forças hostis internas para fora de seus limites territoriais. Mas isto seria já uma outra história e eu deixo para uma outra intervenção. Agradeço a atenção e o espaço que me foi dado de uma maneira tão generosa. Obrigada e boa noite. Obrigada, Fátima. Agora eu vou passar a palavra ao professor Paulo Duarte Silva, da UFRJ. Ele é professor adjunto nessa instituição, membro do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é graduado em História pela mesma universidade e doutor pelo programa de pós-graduação em História Comparada, também da mesma instituição.
Ele atuou como professor substituto em História Medieval pela UFRJ em 2010. Entre julho e dezembro de 2013, atuou como professor da Fundação Getúlio Vargas. Entre março e junho de 2014, atuou como professor substituto de História Medieval na Universidade La Salle, em Niterói. Ou seja, uma trajetória da nova geração, não é? Isso. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, e atua principalmente pesquisando nos seguintes temas: Igreja Medieval, Sermões e Pregação Medieval, Concílios da Igreja Medieval, Bispos e Gestão de Crises, Calendários e Festas Cristãs, Tempo, Trabalho e Lazer no Medievo, Reinos Bárbaros, Romanos Germânicos do Ocidente, Idade Média e Medievalidade. Ele é, juntamente com as professoras Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva e Leila Rodrigues da Silva, e o professor Paulo Pachá, coordenador do Programa de Estudos Medievais. E ele é também membro da REIA, ou seja, a Rede de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos. Professor, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Filomena. Boa noite a todos, boa tarde. Boa noite já, estamos bem avançados na hora. É um baita orgulho e uma baita responsabilidade fechar um evento da ABREM. Eu, sinceramente, nunca imaginei isso, e é muito satisfatório, especialmente com uma mesa tão ilustre, né? Gente tão querida e referências consolidadas na área. E eu não tenho um texto pronto, tá? Então, por isso, eu não vou ler. Eu pensei em trazer para vocês um conjunto de reflexões que eu venho tentando colocar no papel, especificamente num projeto de pesquisa, e conto com a contribuição de vocês. E aí, no título, eu já tento reunir o que seria, o que se pode achar como interseção de dois grandes temas de pesquisa, né? A queda de Roma e a história do papado, apontamentos historiográficos sobre o século V. Então, tomando o século V como referência para tentar reunir esses dois grandes temas, já muito debatidos e, como eu quero apresentar hoje, continuamente debatidos e renovados, sobretudo na última década, tá? Então, de antemão, eu queria agradecer a Renata e a Armênia, a todo o apoio, e, enfim, toda a imensa organização e todos os campi que envolveram esse trabalho, como sempre. Goiânia e Goiás são muito receptivos a quem vem de fora, e isso é sempre muito bom, sempre muito acolhedor. E já partindo, né, para encerrar a etapa inicial de agradecimento, acho que foi a Maria Cristina que comentou isso, e foi uma fala recorrente de outros colegas, como a Renata se disponibilizou a organizar um evento depois de anos tão duros, que eu acho que é até difícil a gente mensurar o impacto que isso tem ainda, né? Mas, de qualquer forma, é uma sinalização de esperança, de uma expectativa positiva, e que venha a Paraíba, né, daqui a 2 anos, para a gente poder aproveitar. Pois bem, do que trata essa conferência, né? Ela tenta recuperar... Pode passar, por favor? A proposta é a seguinte: eu tento reunir aqui hoje e apresentar, recuperar algumas ideias que eu já debati com alguma frequência, sobretudo o eterno debate de Antiguidade Tardia, Primeira Idade Média e Alta Idade Média, mas também pensar isso à luz de novas ideias, né? Talvez a principal seja sair daqui com um esboço de um projeto de pesquisa que tenta articular isso e o século V, a história do papado. O papado, sobretudo o papado tardo-antigo, alto-medieval, ele já vem sendo trabalhado há bastante tempo no Brasil, e aqui, provavelmente, eu esquecerei de alguns colegas, isso não é justo, mas eu faço questão de lembrar do professor João Charrone e também do Tomás Pessoa, um colega da UF, da Universidade Federal Fluminense, e, claro, quem estuda papado no Brasil tem como referência obrigatória o trabalho de Leandro Rust, né, que também dialoga em alguma medida com aquilo que eu tento fazer, recuando, né, retrocedendo um pouquinho no tempo. Então, a proposta é, se possível, falar um pouco de como anda, qual é o estado da arte, do debate sobre a queda de Roma, e tomar o século V como referência, e também falar como anda essa história de ascensão do papado, um processo que acontece também do século V em diante, e tentar trazer quais são as contribuições, sobretudo, mas não somente internacionais, que vêm norteando um horizonte de pesquisa. Se houver tempo, eu falo um pouquinho sobre o Liber Pontificalis, que é uma coletânea que eu acho que é crucial para tentar articular isso,
mas de antemão eu já aviso que eu estou iniciando mesmo a leitura mais sistemática dessa coletânea de biografias papais, né? Então, é um processo muito inicial, tem uma primeira leitura básica de um conjunto específico de bispos da primeira metade do século V, também, de alguma forma, para eu começar a desapegar um pouquinho de Leão Magno, Leão de Roma, que foi o bispo que eu estudei, sobretudo, do doutorado em diante. Então, tentar colocar o bispado dele numa perspectiva um pouco mais ampla. Ele é, indiscutivelmente, o bispo mais relevante, ou mais notório, pelo menos, da primeira metade do século V, a quem eu chamo de protopapa, ou, enfim, o Papa antes de Gregório Magno, enfim, eu acho que não é tão pertinente pensar desse jeito, mas, de toda forma, ele é bastante relevante, então eu vou tentar colocar as coisas em perspectiva. Tá? Pode passar, por favor, Thaís. Então, o que há de novo sobre a queda de Roma? Enfim, talvez seja o debate de gabinete, talvez seja tem um título que eu acho, de uma publicação que eu vou mostrar, que eu acho que recupera um pouco disso, mas eu acho que é novidade, sim. Eu acho que a década de 2010, por razões complementares, mas não exatamente iguais, mexeu um pouco com o campo. E aí, como costuma acontecer, o aniversário de 1.600 anos do saque de 410 por Alarico serviu como ocasião editorial, de conferências, enfim, mundo afora, e uma série de publicações e pesquisas derivam disso, né? E também, eu acho que mais relevante ainda, é considerar o impacto que a crise romana, em geral, tem como um aspecto paradigmático quando se pensa uma crise no Ocidente. E acho que não faltam crises para a gente tratar, sobretudo de 2008 para cá, né? Sobretudo no sentido mais amplo. Acho que o Brasil, essa cronologia não é tão exata quando se trata da realidade brasileira, mas é inegável que o Ocidente, onde quer que isso comece e acabe, ele se percebe em múltiplas crises, pelo menos desde 2008. E aí, investigar, anunciar ou denunciar a crise romana serve de diversas formas e, enfim, já tem muita gente boa discutindo isso. Então, pode passar, Thaís, por favor. Tem aqui uma obra que, lamentavelmente, não dá para ler o título, né? Mas é O Saque de Roma, em 410, do ano do Senhor. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil. O evento, seu contexto e seu impacto, é uma obra produzida, dentre outros, pelo nosso colega brasileiro que trabalha na Escócia, o professor Carlos Roberto Machado. E eu acho que é importante situar esse livro e essa obra, porque, embora muitos artigos tenham sido escritos, eu acho que essa obra consegue sintetizar uma crescente interlocução entre história e arqueologia para tratar desses eventos. Tá? Então, não é a única obra, certamente não é o único artigo, tem uma série de pesquisadores, inclusive o próprio Carlos e a professora Michele Salzman, dentre tantos outros, que vêm colocando sinões e ponderando sobre o saque de 410 e outros eventos que podem ser investigados pelo prisma arqueológico, e eu acho que esse livro sintetiza muito disso. Pode passar, por favor, Thaís. Por outro lado, e se produziu muita coisa mesmo, tá? Olhar a bibliografia dessas 3 obras, dentre outros, indica um sem fim de artigos e trabalhos que lidam com isso nesse recorte de 2008 ou 2010 para cá, e eu trago 3 que eu acho que também sintetizam os entendimentos dessa década. O primeiro é uma obra chamada O Destino de Roma, né, e que tem uma pegada associada à história ambiental e climática, né, não é exatamente uma novidade. Esse já é um dos motivos para explicar o fim do mundo romano desde 84, pelo menos, e se soma mais de 200 outras explicações possíveis, refinadas ou esdrúxulas, as muitas teorias para explicar o fim do mundo romano, mas, inegavelmente, a perspectiva ambiental e climatológica, epidemiológica, ganhou muita relevância nos últimos anos. Né? Esse texto já foi criticado, ele já teve tempo de ser absorvido, de alguma forma depurado, né? Digerido pela historiografia, e já teve muitas críticas e ponderações de autores como Carrier e Heidkamp, mas, de qualquer forma, ele fica no horizonte como uma referência de uma linha de estudo que, provavelmente, ao que tudo indica, vai ganhar mais relevância. Né? Além disso, temos ali em sequência o título de Edward Watts, né? O Eterno Declínio e Queda de Roma, a história de uma ideia perigosa. Eu diria que dos 3, essa obra é de 2021, e ela provavelmente tem o maior conteúdo de reclame de manifesto
né? Desde o início, nas primeiras páginas, o autor ele explica que escreve o livro em função do Brexit, da ascensão do Trump, de uma nova direita alternativa, chamem como preferir, e de como esses grupos ultraconservadores falam de uma deterioração moral, que tem a ver com a imigração, que tem a ver com grupos que invadem a América, enfim, e como o submundo, inclusive, da internet 2.0 procura referências e trata o mundo romano como um caso de destaque do que talvez não fazer nessa interpretação ultraconservadora, né? Então, é de fato um reclame muito bem elaborado, mas tem um conteúdo bem panfletário, digamos assim, muito expresso. E a gente tem, por fim, também de 2021, a obra da Michele Salzman. É um dos textos mais densos que eu já pude ler sobre o assunto, tá? É um texto muito acadêmico, embora provavelmente esteja na mesma seara de tentar ressituar as crises do mundo romano, e ela coloca ali, né, as quedas de Roma, e apresenta uma interpretação que eu acho bem interessante, mas que parte da ideia de que Roma não caiu nem em 410, nem em 455, nem em 472. Ela começa a declinar, de fato, na metade do século VI, e, de alguma forma, sempre foi sustentada pela sua elite, né? É um recorte que usa certas palavras que talvez a gente pudesse contestar, como resiliência, empreendedorismo, competitividade, mas que coloca, sobretudo pela perspectiva arqueológica, a ideia de que Roma não caiu, ela foi reconstruída em diversas ocasiões, mesmo antes do século V, e que, nesse cenário, o bispo de Roma não é o grande protagonista. Os protagonistas pertencem à aristocracia senatorial ou imperadores, enquanto ainda existem no Ocidente, e que têm um papel muito mais fundamental na reconstrução da cidade, né? E como é que fica o século V nessas análises, tá? O século V é central para a interpretação da Salzman. Ela dedica a maior parte do livro a tratar dos desdobramentos de 410 e de 455, e também de 472, espécie de guerra civil que acontece na cidade. E o o Edward Watts também dedica muita atenção ao século V, né? Ele coloca em debate um tema que não é exatamente novo, que seria a contestação dos chamados pagãos, a ideia de que, uma vez cristianizado, o império se tornaria fraco e presa fácil dos grupos bárbaros migratórios que assediavam as suas fronteiras, né? Na perspectiva do Harper, o século V não é tão decisivo porque ele trabalha, digamos, com escalas mais amplas, né? Então, a gente tem aqui 3 exemplos de uma perspectiva que vem ganhando relevância, que é ambiental, um texto que tem uma abordagem muito parecida com a do Patrick Geary, no Mito das Nações, né? Então, tem um reclame direto expresso nas primeiras páginas, e o texto da Salzman é uma reflexão mais acadêmica, digamos assim, mais elaborada, e que debate de maneira mais específica uma perspectiva catastrofista de Gibbon, e que vem ganhando eco na academia e no debate público em geral. Também se contrapõe a perspectiva do Peter Brown de uma antiguidade tardia, de uma transição, né? Os termos vocês podem utilizar à vontade. E também ela critica o filtro da história global. Ela entende e se concentra especificamente em Roma para dizer que, numa determinada escala local, Roma foi se reconstruindo, mesmo que às custas das províncias imperiais, inclusive, e que é possível estudar nesse âmbito local, né? Mesmo considerando difícil falar em localidade para tratar da cidade de Roma, tamanha a relevância dela. Pode passar, por favor, Thais. Passemos agora ao segundo eixo, né? A história do papado. Essa eu confesso que eu fico até mais à vontade para falar, é o que eu tenho investigado de maneira mais recente, e também o assunto evoluiu bastante, muito se produziu na literatura internacional, sobretudo a respeito do assunto, tá? Passa, por favor, Thais. Desculpa, volta, depois eu vou para aí. Primeiro eu vou tratar do aspecto geral, depois eu falo das obras, né? São, novamente, muitos artigos e livros que tratam da questão papal e, de uma maneira geral, o que se faz é colocar em perspectiva, frontalmente, a ideia de que se pode tratar o século V, o século VI, ou mesmo o século III, de Constantino, como o ponto de partida de um processo unívoco, uniforme, constante, que daria as bases seguras para o surgimento do papado, seja no período carolíngio, seja no período chamado gregoriano, né? Hoje, as leituras tendem a se concentrar na tentativa de quebrar
essa narrativa muito cômoda, muito consolidada e que ainda tem muita relevância, e que tentam pensar que Leão, Gelásio, Gregório e tantos outros, Bonifácio, por exemplo, eles atuam no sentido de resolver questões muito mais circunstanciais e específicas e que, obviamente, não podiam, a gente pode presumir isso hoje, né? Eles não tinham a preocupação em criar uma instituição consolidada 7, 8 séculos depois. Eles lidam com questões muito imediatas, digamos assim. Claro que, apesar disso, algum legado vai se construindo e a instituição vai se consolidando de uma forma, no entanto, muito menos sólida do que parecia até recentemente. Tá? Pode passar agora, por favor, Thaís. Obrigado. 2 exemplos aqui, iniciais, uma coletânea do Geoffrey Dunn, O Bispo de Roma na Antiguidade Tardia, e eu acho que isso é relevante a partir do título. Ele não fala em papado, né, e o mote do livro, e basicamente todos os autores que contribuem falam em Bispo de Roma, né, preferem não evocar alguma coisa teleológica ou triunfalista de imediato. Né, e a gente tem ali também uma matéria, um assunto muito interessante do Jorge de Marcopoulos, que é a invenção de Pedro. Ele investiga como a ideia de primado petrino foi fundamental nas múltiplas tentativas dos bispos romanos em afiançar aliados, em afirmar o seu poder, excluir rivais, e que, evidentemente, os rivais também podiam acionar Pedro. Né? Então, evidentemente, não é uma figura exclusiva da sede romana. Pode passar, Thaís, por favor. Temos ainda um texto que eu descobri graças a Andréa Frazão, um texto maravilhoso, de um autor holandês, que é um desafio falar o nome dele, tá? É Dizzy Christa Rode, tá? É complicado mesmo, e ele fala de uma espécie de ancoragem do tema petrino, não só nos textos escritos por Leão, por Gregório e outros papas, digamos assim, mas também como isso dialoga com a arte, com a arquitetura, e como é relevante tentar aproximar esses elementos. E também mostrando que os rivais de Roma, Antioquia, Constantinopla, enfim, também se utilizavam de Pedro na tentativa de neutralizar a influência romana. Por fim, aqui, eu trago o livro que é provavelmente o mais relevante para o que eu quero fazer. Né? É um texto de 2020, né? Os 2 primeiros que eu mostrei são de 2013, o do Rode é de 2020, assim como o de Rosamond McKittrick, e ela fala na invenção do papado a partir do Liber Pontificalis, e é provavelmente a obra mais recente que lida com transmissão de manuscrito, composição de obra. Não é exatamente um texto fácil de digerir, até porque o próprio Liber Pontificalis é um texto difícil de situar no tempo, no espaço, de entender composição, e ela parte do mesmo princípio, que o Liber Pontificalis é provavelmente um dos primeiros monumentos textuais a advogar em favor do papado. Não à toa, de tempos em tempos, sobretudo, de acordo com ela, em contextos de crise, o Liber Pontificalis é acionado e é reatualizado. Né? Traçar a história disso é o desafio, e a quantidade de textos que ela desenvolveu paralelamente à obra para dar conta disso mostra um trabalho que se tem ali. Em suma, para mostrar a diferença de uma espécie de uma nova história do papado à luz de uma história mais recente, eu trago 2 citações que eu acho muito emblemáticas de como se pensava, e ainda se pensa, né? A história da Igreja Romana e como é possível, por essas contribuições da arqueologia, da antropologia, da crítica literária, teoria da performance, como é possível renovar o olhar. Pode passar, por favor, Thaís. É uma citação enorme de um livro muito bom, um excelente manual, chamado Santos e Pecadores. Tá? Também já diz bastante sobre como se entende a história da Igreja. Tá? É muito categórico e é desse jeito mesmo. Tem bispo que é bom e tem bispo que é malvado. Né? É uma leitura bem maniqueísta, mas, de toda forma, quando fala de Leão, o define desse jeito. Né? Eu cito, Leão o Grande deu a forma definitiva do papado no mundo clássico e estabeleceu o padrão de suas reivindicações ulteriores. Antes de Leão, Roma fora deveras a caput mundi, a cabeça do mundo. Mas a verdadeira cidade eterna era a Roma cristã, não a maravilha de 1000 anos que ela via desmanchar-se à sua volta. O império nascera para que o cristianismo pudesse triunfar. Isso aqui é Ambrósio, enfim, tem um monte de gente que fala nessa linha, inclusive Leão. Na visão de Leão, que Leão tinha do papado como cabeça de um império que não era deste mundo, a Igreja abraçou um ideal que haveria de levá-la muito além do colapso do mundo clássico, haveria de levá-la ao futuro. Eu acho que
poucas citações podem ser mais teleológicas do que essa. Tá? Passemos, então, a como a reflexão mais recente lida com o leão para pegar o mesmo protagonista, né, o mesmo personagem. Obrigado, Thais. É fácil ser enganado ou enganada pelas cartas e homilias do próprio leão, no que se refere à estabilidade do seu domínio. Seus tons são de uma confiança inabalável, mesmo de arrogante complacência, baseadas na crença de que o Império Romano teria sido escolhido como agente especial de Deus para levar o cristianismo ao mundo e que nada poderia ficar em seu caminho. E aí, a imagem que se tem de leão, que é, por exemplo, eternizada por Rafael Sanzio no Vaticano, é muito devedora, sobretudo, não só do Liber Pontificalis, aliás, eu diria que pouco do Liber Pontificalis, e é muito devedora das cartas de Leão, que apresentam esse sentido de certeza inabalável, de confiança, né? E, à medida que os historiadores foram lendo os sermões, eles começaram a colocar algumas vírgulas nessa história triunfalista sobre esse protagonista. Mas isso é assunto para um outro momento. Pode passar, por favor, Teixeira. Falemos, então, brevemente sobre o Liber Pontificalis. Tá? Trata-se de uma coletânea de biografia dos bispos romanos. Evidentemente, esse título é muito mais recente do que parece. Esse título é evocado pela primeira vez no século XVIII e se consolida no último quartel do século XIX pelas obras de Louis Duchesne. Né? Nos manuscritos medievais, o termo mais utilizado é Liber Episcopalis ou Acta ou Gesta Pontificium Urbis Roma. Né? A sua autoria, a sua datação e o contexto mais imediato de produção tem a ver com o trabalho de funcionários da administração, tanto das finanças quanto dos arquivos, digamos assim. Hoje em dia se acredita que a sua datação, que a primeira versão que circulou, seria de 536, o momento em que a Península Itálica e Roma, claro, a cidade, ela é cada vez mais assediada pela pressão do Império Bizantino e também ainda sujeita ao domínio ostrogodo. Então, ali se colocaria expressamente essa tentativa de afirmar o poder dos papas e, sobretudo, de um processo permanente, constante, uniforme de cristianização da cidade. Essa é provavelmente a maior contribuição possível do Liber Pontificalis. É garantir uma lista ininterrupta de sucessores de Pedro para se criar a ideia de que as eleições, todo o processo eletivo, todas as disputas são, de alguma forma, escamoteadas por uma linha biográfica que dá conta de todos os anos e, além disso, de que, em seu conjunto, todos os bispos, enfim, com reveses ou não, contribuíram para a cristianização da cidade. E, claro, que a arqueologia hoje vem colocar uma série de ponderações a respeito disso. De muitos textos que influenciaram o Liber Pontificalis, provavelmente o mais relevante é o gênero da biografia imperial, e Suetônio e a História Augusta servem como referência, né? Isso torna o texto fácil de ler e, ao mesmo tempo, pouco atrativo, vou ser bem sincero, tá? Porque é uma sucessão de biografias que partem de nome do Papa, origem, uma eventual carreira prévia que pode ser testemunhada, o processo eleitoral, se teve algum tipo de disputa ou não, e uma carreira episcopal que geralmente envolve destacar desafios à autoridade, as leis que esse Papa promulgou, as obras públicas e construções que ele teria promovido, ações de patronato e de observância religiosa, entendida num sentido mais geral. Né? E, por fim, se fala de quantas pessoas esse Papa ordenou em seu tempo de governo. Né? Essa fórmula não é exata, nem para o recorte que eu fiz aqui, mas, de toda forma, ela segue esse princípio geral. Né? Quais são os desafios, para poder encerrar, para que a leitura do Liber Pontificalis ainda precisa de muitas retomadas, né? E, como eu disse, eu vou me concentrar na primeira metade do século V, mas, para ser muito honesto aqui e falar dos problemas e desafios que envolvem estudar o Liber Pontificalis e tentar articular isso com a crise romana, eu trago alguns pontos. Né? O primeiro é a bibliografia. É um volume colossal. Eu acho que é alguma coisa que se equipara às pessoas que decidem, por exemplo, estudar Santo Agostinho. Né? Você sabe que vai lidar com um volume crescente e, enfim, difícil de conseguir colocar em dia, digamos assim. Tem muita novidade aí. Além disso, e talvez esse complicador seja mais decisivo ainda, não existem traduções e edições com tanta disponibilidade
diante do conjunto de referências que influenciam o Liber Pontificalis. Muitas coleções, atas de martírios, apócrifos ou não, hinos, enfim, isso ainda é difícil de conseguir reunir, pelo menos por um primeiro contato com a pesquisa. Está basicamente tudo pouco traduzido, né? E você tem que procurar bastante para conseguir nos acervos achar esse material. Além disso, a arqueologia ela vem o tempo todo colocando esses estudos em desafio, né? E aí o Carlos Machado, a Michele Salzman e tantos outros vêm aí para ponderar e colocar, por exemplo, isso, que os papas não são protagonistas na história da cidade, pelo menos até a segunda metade do século VI, e existem, na verdade, o desafio para mim agora também é definir o que estudar no Liber Pontificalis. Tem algumas coisas legais no caminho: catástrofes, doença, convulsão, guerra civil, a representação dos antipapas e dos hereges, a representação das monarquias germânicas e mesmo dos imperadores romanos nesse contexto do avançar do século V, né? E, de qualquer forma, alguns historiadores já vêm procurando esses caminhos. Então, pelo menos, já há uma espécie de caminho a seguir no que se refere a isso. Para concluir, pode passar, Thaís? Isso aí pula, por favor, que não vai dar tempo. Tá? Então, a proposta era tentar reunir esses dois grandes temas, da história do papado no século V, e tentar, na medida do possível, situar a história do papado nesse contexto mais amplo das crises que eventualmente acontecem nesse século. São temas que correm em paralelo e que raramente se encontram. Quando se encontram num tom depreciativo, né? E eu espero que o Liber Pontificalis, em alguma medida, comece a permitir a tentativa de juntar esses dois textos, tá? Esses dois eixos, desculpa. Se vai ser possível ou não, sinceramente, ainda é difícil avaliar. Mas eu acredito que, tanto com o Liber Pontificalis, quanto com outras documentações próximas, tendo acesso a elas, tendo tempo e depurando a interpretação, é possível, pelo menos, jogar essa ideia para os colegas, né, que não fiquem nas suas caixas e que procurem a articulação entre os temas. Eu agradeço imensamente a paciência de todos, o tempo, agradeço a Filomena, e é isso. Muito obrigado. Bom, me dizem da Organização Suprema que temos ainda uns minutos, então, os 3 temas, né, são temas muito interessantes, diversos, mas que refletem, obviamente, os interesses tão variados que inspiram as pesquisas na área de história medieval no Brasil. Assim, eu pergunto se no auditório alguém gostaria de fazer alguma reflexão, dirigir perguntas à mesa. É isso. Sintam-se à vontade, estimulados. Professora Andréa Frazão. Bem, muito obrigada a todos pelas exposições, mas a minha pergunta vai para a professora Fátima. Eu gostaria de saber o seguinte: se na documentação analisada aparece o termo violência, e se há alguma definição nesses documentos? Porque nos documentos do século XIII, nas agiografias, é raríssima a aparição do termo. Então, eu fiquei curiosa para saber se o termo aparece e se, além de aparecer, existe em algum tratado, em algum desses documentos, uma definição do que seria violência dentro daquele contexto. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Ou a professora Fátima vai respondendo? Lucas, então. Diga. Gostaria também de perguntar para a Fátima, especificamente sobre a questão do controle da violência. E fazendo uma ponte com um trabalho que eu estou começando agora a lidar com a legislação escandinava. Ontem eu não falei sobre os islandeses, né, com Ariel, mas hoje eu vou trazer eles para o jogo. Quando a gente vai olhar a legislação escandinava, islandesa, também as leis provinciais norueguesas, a gente observa bastante uma noção
de controle comunitário de violência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sociedade estabeleceu mecanismos para que a própria comunidade controle o exercício dessa violência, estabeleça os limites daquilo que é aceito e aquilo que não é aceito. Por exemplo, se alguém cometer um assassinato, ele tem um rito a ser seguido, a partir do qual esse assassinato será tratado em assembleia e passará por um julgamento em assembleia. Se esse rito não for seguido, esse assassino é imediatamente considerado proscrito e vítima, ou possível vítima de morrer. E a gente percebe isso nessas legislações como um resquício, um vestígio de uma tradição ancestral, germânica, queremos colocar dessa maneira, e que passa a ser criticada a partir do momento de cristianização, quando essa noção do controle da violência passa a ser cada vez mais individualizado, aí também dentro da noção do rei, e mais especialmente de uma questão moral, né, do controle da violência. E o que me chamou bastante atenção é que existe uma certa sincronicidade dentro daquilo que você apresentou com o século XIII, século XIV, esse processo acontecendo. O que eu gostaria de saber, depois de todo esse preâmbulo, é saber se na documentação, nos seus estudos, você também percebe essa questão do controle comunitário da violência que antecede essa intervenção cada vez mais acentuada dos monarcas estabelecendo os seus limites para esse exercício de violência como a gente diria, a monopolização desse controle da violência. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão, vou deixando, então, a professora Fátima responder. Muito obrigada pelas perguntas. É uma ótima oportunidade para a gente retomar, não é retomar, mas é aprofundar um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, acho que é fundamental a gente esclarecer que, quando eu falo dos códigos, tem um nome bonito, né? Códigos jurídicos, geralmente, o que é? O livro das leis e posturas, porque eu trabalho com documentação portuguesa, né? Então, assim, livro das leis e posturas, ordenações afonsinas. Dentro do meu recorte, isso fecha praticamente. As crônicas, elas têm outra dimensão, né? A gente sabe disso, tem uma temporalidade diferente de produção. Então, assim, vamos nos ater a esses chamados códigos jurídicos. Tem um nome bonito, mas, obviamente, não é tudo isso que se espera, né? Em termos de sistematização e formalidade. Mas tem uma coisa boa. Por exemplo, quando você pensa, até tem bastante discussão sobre o livro das leis e posturas ser um esboço, né, do que depois seriam as ordenações, pelo menos as afonsinas, né, Duarte e Afonsinas, Dom Duarte e Afonsinas. Mas, assim, quando você pega um documento como as ordenações afonsinas, que já estão, digamos, dentro de um contexto que já está na grande virada do século quase XV, por aí vai, você vê ali ecos. Tá? Então, assim, o que foi realmente importante foi filtrado, permaneceu ali. O restante, primeiro filtro. Segundo filtro é que eu estou discutindo justamente essa questão de que há uma dimensão importante, né, consuetudinária, que não tem formalidade, tanto da forma de contenção dessa chamada violência, como das suas concepções. Então, você está percebendo assim, que não é propriamente um terreno assim, escorregadio. Mas a gente tem que saber que é exatamente o que o Grossi fala, né? É uma cultura jurídica. Então, assim, ela dialoga praxis, que é uma praxis consuetudinária, com alguma formalidade que esses egressos das universidades do direito comum vão tentando implantar, num diálogo que, às vezes, ganha e, às vezes, não, mas, muitas vezes, ganha pela sua formalização, ou seja, pela qualidade da forma como é apresentado, pela sistematização, que, obviamente, é resultado de quê? De uma produção que vem já de uma universidade, né? Então, ela já ganha em termos assim, de uniformização, de conteúdo, de abrangência. Tá? Então, eu te diria assim, voltando, indo para a tua pergunta, né, para as pessoas também estão cansadas, e, né, não vou me demorar muito, mas, assim, violência propriamente dita, eu não vejo nos textos de uma maneira que a gente possa fazer um paralelo com o que concebemos hoje. Então, tem um enorme pleide de outras expressões que são próprias, tá? Então, assim, vai desde forçar, vai se
enfim, o homésio, são crimes que constroem um perfil, tá? Que vai ser o quê? Categorizado como criminal e que vai ter que ser contido. Mas você acho que deu para entender que, de forma nenhuma, eu não estou querendo, nunca concebi assim, porque no meu mestrado eu trabalhei já com o livro das leis e posturas, né? Numa visão muito mais ingênua. Ainda que um tanto já relativizando essa ideia de que códigos jurídicos podem formatar a sociedade. A realidade, não. Elas têm que... É praticamente uma evocação. O rei medieval evoca a lei. Então, ele não tira de uma cartola, nem simplesmente decide arbitrariamente. Então, quando ele absorve, e isso passa para a legislação e chega até nós nesses códigos, eu poderia dizer assim, é porque é importante. É o DNA da questão. Há muita coisa que envolve violência. É muito interessante alguns trabalhos, eu depois vou colocar, se houver oportunidade de publicar, né? A questão, por exemplo, dos agravantes das injúrias. Então, é assim, se uma pessoa teve uma ação violenta contra outrem, mas não bateu no seu rosto, é menos grave do que um golpe no rosto. E daí vai uma decorrência muito engraçada, que a gente se diverte lendo, porque, de fato, isso aí vai longe. Então, é assim, se você esfregou a cara do indivíduo no chão, se você puxou o cabelo dele, se você quebrou os dentes dele, tudo isso, então, tudo isso vai sendo, digamos, descrito como possibilidade de agravamento dessa questão, que envolve toda o que nós chamaríamos hoje violência. Então, assim, é uma convivência. Os reis também não resolveram definitivamente essa questão. Nós estamos falando de enunciadores de princípios estabilizadores, só isso, tá? Que vão ter efetividade? Vão tendo. Estamos falando de Brasil, né? A lei pega, às vezes não pega, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas isso não importa. O que importa é que o conceito de que o rei é aquele que deve conceder justiça e não mais vingança. A vingança privada, isso sim aparece, né, nas ordenações. Aparece longas argumentações no preâmbulo de algumas leis e disse claramente, a vingança particular é cara, ela é muitas vezes incorreta, tem efeitos colaterais, diríamos nós, está tudo lá. E diz assim, e traz muito prejuízo. Em detrimento disso, a justiça é muito mais, diríamos nós hoje, moderna, é muito mais sistematizadora, uniforme, é muito mais objetiva. Tá? E essa discussão é importante para a gente entender quando dá essa virada de paradigma, né, que eu estava até comentando, entre uma mera... Por exemplo, parênteses só rapidinho, mas assim, renovação dos estudos de direito romano. Tá, vamos filtrar o que presta, o que não presta, o que vale, o que não vale. Eu estou falando de um momento posterior. Eu estou falando num momento em que essa discussão já aconteceu. E já não é suficiente. É preciso definir conceitos que estão ligados justamente a essa justiça. E caberá ao rei ser o filtro de... O rei, estou falando, todo mundo está entendendo, a monarquia, né? Essa monarquia vai ser aquela que vai filtrar, tá, essa validade ou não, né, desses princípios. Andréia, se eu achar, eu te mando, tá, por eventualidade que eu esteja lendo que me tenha passado, eu imediatamente te envio, tá, para referência. Não sei se... E também, né, Lucas me colocou, justamente, o que do século XIV, principalmente, se nota mais, no século XV, esse controle comunitário de violência ele não acontece porque são comunidades, tipo conselhos, unidades ou circunscrições. Acontece por causa dessa virada também, desse princípio de naturalidade que sempre existiu. A natureza, o vínculo natural, o senhorio natural sempre existiu. Ele só precisava ser reafirmado. Ser colocado numa posição de superioridade efetiva em relação a todo um conjunto de direitos particulares, né? Incluindo também, óbvio, direitos nobiliárquicos. Então, eu diria assim, esses séculos da tardo-medievalidade, eles envolvem, efetivamente, uma preocupação e um discurso e uma praxis, muitas vezes, que justifica a coerção de levantes individuais. Querem ver um exemplo, rapidinho?
O infante Dom João de Castro foi uma figuraça. E ele fez o quê? Era um infante régio português. Ele teve um trânsito absurdamente assim, né? Eu não diria fora do perfil, porque muitos faziam isso. Ele se volta para Castela, volta de volta para o seu reino, queima suas terras em alvas. Absurdo, claro, isso nunca foi algo positivo. Sempre foi o quê? Sempre foi, desnaturou-se. Desnaturou-se, não, fez uma traição. No século XIV, ele faz uma traição. Por quê? Porque ele quebra a paz da sua terra, da sua comunidade natural de origem. Ó, que virada, né? Então, a gente poderia ir longe com isso, mas também posso ficar à disposição para, né, comentar contigo, mas, paralelamente a tudo isso, conservam-se em muitos aspectos, obviamente, esses valores, esses projetos estamentais, que são ligados, obviamente, não só aos nobres, como também aos clérigos. Então, tá bom? Ainda temos 5 minutos, segundo aqui as diretrizes. Alguém gostaria? Felipe, eu vi primeiro, como vocês preferirem. O microfone vai chegar aí. Oi. Bom, a minha pergunta... Bom, primeiro, obrigado aos três pela fala. Eu vou perguntar sobre o que está mais perto de mim, né? Não vou fazer nada ousado. O Liber Pontificalis também me interessa, mas também me amedronta, porque aquilo é uma quimera, né? A edição do Duchesne mesmo é repleta de problemas, também parte da ideia de que um papado já está dado desde o século I, né? Então, eu queria, na verdade, só te pedir que nos fale um pouco mais assim, sobre... você falou dos desafios e dos problemas. Eu quero agora a parte otimista e ver o que você tem assim, de técnica, de método, que você está mais a par das últimas publicações, a obra da Rosamond McTerrick, por exemplo, né? Que é de um fôlego que nós não vamos conseguir repetir, mas o que você tem visto assim, de novo, em termos de crítica documental a respeito do Liber, que viabiliza o estudo dele, né? Eu só me aproximei dele não pela sua preocupação, que eu acho que está mais vinculada à propaganda de um papado, né? Eu me aproximei mais dele no sentido de vê-lo quase como um inventário do patrimônio de São Pedro. Então, às vezes, ali o protagonista não me parece ser tanto pontífice, mas o que ele fez em termos de como ele ajudou o patrimônio a crescer, ou se ele administrou mal o patrimônio perdeu alguma coisa. Só que isso impõe todos os problemas que você percebeu aí, tanto de ordem cronológica, narrativas que são 2, 3 séculos para frente, e algumas que são interpoladas para justificar patrimônios que já estavam dados. Uma série de coisas. Então, me ajuda um pouco mais aí a conhecer o que tem de novo sobre o Liber, por favor. Eu vou pedir para fazer a pergunta logo em seguida, porque assim, né, distribuímos melhor o tempo. Perfeito. A pergunta para o professor Paulo também. Bom, eu sou André Pellegrinelli, doutorando pela USP. Obrigado à mesa pelas exposições. Foi um prazer ouvi-las e ouvi-lo. Eu tenho me interessado muito por catálogos de biogeografias. E, frequentemente, imagino que esse é o caso do Liber Pontificalis, os produtores eles buscam, de certa forma, dar uma resposta definitiva a uma crise através de uma obra exaustiva. O problema é que a gente sabe que, frequentemente, essas coleções também davam muito facilmente a possibilidade, no momento da cópia manuscrita, de interpolações. É muito fácil, numa obra dessas, retirar uma vida, inserir uma observação, etc. Pensando nisso e pensando nessa função monumental do Liber, eu fiquei me perguntando se você já encontrou, se é uma preocupação nesse trabalho, pensar se o autor ou os autores criaram dispositivos para evitar que isso acontecesse. Proibição de glosas, proibição de cópias parciais do livro, no sentido de se preocupar, para tomar cuidado, que a solução de uma crise não seja, na verdade, a gênese de uma crise infinita ao longo de toda a Idade Média, enfim. Obrigado. Obrigada pelas duas perguntas. Paulo, por favor. Felipe, André, muito obrigado pelas questões, tá? Colocam para pensar mesmo. De fato, ainda um repertório muito grande de documentações que influenciaram o Liber Pontificalis a ler com mais atenção, retomar essa leitura para poder definir qual é a chave interpretativa que eu vou dar para o texto. A primeira leitura que eu fiz do Liber
foi detida no Bispado do Leão, né? Então, claro, é muito pouco, né? E eu partia da ideia de que o Liber Pontificalis era uma fonte segura de informações factuais sobre o bispo, né? Isso caiu por terra quando eu vi que no Liber Pontificalis não aparece nada sobre na verdade, se fala em desastre vândalo, né? E se fala numa embaixada que foi resolvida em nome, pelo bem romano, né? Então, basicamente, ninguém se alonga em como o Leão resolveu a questão do cerco de Roma por Átila, e quando menciona o cerco de 455, esse inegavelmente mais destrutivo, se fala em desastre vândalo e acabou. Então, de fato, há que se desenvolver uma chave de leitura. Eu vou recorrer muito às biografias, por exemplo, dele Viris Illustribus, como referência para pensar o que cabe na fórmula, o que tem de elemento conflitivo, quais são os silêncios que estão presentes ali, que podem ser cotejados com cartas, sermões e textos que a própria McKittrick já catalogou, que servem como referência para papas específicos, né? Eu acho que a chave vai mais por aí. Nesse primeiro levantamento, eu fiz uma coisa bem mais contextual mesmo, né? Eu fui seguindo mais ou menos a sugestão do próprio Liber, pensando quais são as ações, quais são os monumentos que são criados. E aí eu te saúdo por você resolver estudar o patrimônio no Liber Pontificalis, porque é uma descrição que é um negócio inacreditável, né? Fulano de tal ganhou 12 candelabros de prata que pesam tantos, não sei, e assim, é isso. E aquilo é o inventário, né? É para garantir que o que está na igreja lá, o que foi doado, o que foi derretido, eventualmente, por um bispo, em prol de uma igreja titular ou de uma catedral, tem que estar ali de acordo com o acervo registrado em 536, e depois no século VII, depois no século VIII. Mas a minha preocupação não é tanto essa, não. No primeiro momento, sobretudo, testar se o protagonismo de Leão, de fato, vale para o século V. Me parece, por exemplo, que, numa primeira mirada, o Sisto III, que é um antecessor dele, pode ser muito mais relevante, sobretudo quando se pensa na capacidade edilícia dele. Ele recebe os favores de Valentiniano e, com isso, constrói, e aí a biografia dele é inacreditavelmente grande, porque se descreve absolutamente tudo que foi doado por Valentiniano para, sei lá, 5, 6 basílicas e igrejas que ele conseguiu fazer uma benfeitoria. Tá? A pergunta do André é muito boa também. Tá? Eu acho que cabe uma leitura ainda mais atenta da McKittrick, porque ela lidou especificamente com os manuscritos, mas pensando no Liber, é muito curioso perceber que, em algumas passagens, se fala assim, Bonifácio determinou a fórmula para a Eucaristia que se preserva até hoje nos arquivos. Né? E eu fico me perguntando qual é a pertinência disso estar escrito ali. Né? Pode ser só um charuto, digamos assim, mas, de qualquer forma, é importante perguntar, e mais do que isso, tem algumas decisões que me parecem... Eu custo acreditar que aquilo fica registrado por uma biografia de um papa. Né? De todos os 6 que eu estudei até agora, com um pouquinho mais de detalhe, tem um que é o Zósimo, que enfim, é o sinônimo de fracasso. Né? Ele fica menos de 2 anos no poder, e o dado mais relevante que se traz sobre ele a respeito de ordenações e liturgias é que ele determinou que clérigos não bebessem em tavernas públicas. Eu falo assim, esse, de fato, aparentemente não construiu igreja, não reformou nada, é de origem grega, então, aparentemente, ele é uma carta fora do baralho ali, e ele, inclusive, involuntariamente ajudou a diocese de Arles a ter reivindicações atendidas e ter uma suposta primazia no sul da Gália, o que cria um problema enorme para os sucessores dele. Tá? Então, há muito que investigar. E esses trechos que falam em memória, preservação do arquivo, que está mantido conosco até hoje, eu vou procurar essas saídas. Em relação aos manuscritos, o texto da McKittrick mostra que, na verdade, eu teria que ir lá para a Europa e fazer todo o trabalho que ela fez. Né? A quantidade de agradecimento, Felipe, que ela faz aos acervos e mosteiros e bibliotecas é um negócio descomunal. E ela, aparentemente, esse trabalho de verificação dos manuscritos levou papo de 10 anos. Tá? Então, ainda há uma chave a ser associada, tem que se pensar. Tem alguns casos específicos de papas que são já sabidamente adulterados e que têm versões em disputa, né? Sobretudo quando as eleições não são bem resolvidas ou são muito recentes em relação à última edição, uma edição mais recente,
Isso pode ficar um pouco mais confuso, né? Pode ficar mais evidente ali, mas ainda há um longo caminho, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre como fazer isso. Tá? Mas eu agradeço as perguntas. Bom, já me olham com... fazendo sinais, temos que encerrar, não é isso? A Renata gostaria de fazer um encerramento? Boa noite. Eu vou falar assim, 5 minutinhos, depois eu passo para a professora Armênia. Muito obrigada, tá, por esses dias. Foi tão rápido, né? Eu nem aproveitei. Tá? Muito obrigada, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham, né, se sentido em casa aqui conosco. E agradeço muito, né, todos os colegas, os professores, os jovens medievalistas que estão aqui, né? Daqui uns dias vocês que estão aqui assumindo o serviço. E para nós foi uma grande honra estar com vocês aqui. Tá? Muito obrigada. Um abraço a todos e repasso aqui um comunicado da nossa amiga professora Luciana e também do Guilherme. Ele não falou nada não, mas eu tenho certeza que ele está pensando em convidá-los para a próxima Brem, daqui a 2 anos, em João Pessoa. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigada. Agradecer muito a todos vocês por esses dias que nós convivemos, né? E dizer que é um prazer estar com vocês aqui, ter estado com vocês aqui. Espero, como a Renata disse, né, que vocês tenham se sentido acolhidos aqui em Goiânia. Estamos sempre de portas abertas para quando vocês quiserem voltar para novos eventos, né? E agradecer a toda a equipe, né, de monitores que fizeram um trabalho, sem dúvida, muito importante, né, de nos ajudar, de nos acolher. Né, e sem eles, eu e a Renata não fazemos nada. Né, só agradecer muito a vocês. E que venham os próximos encontros, né, Paraíba está aí, né, com certeza. E aqui o UFG sempre, né, Mundos Ibéricos, né, também 2025, né, Renata, né, todos estejam convidados, né. Um beijo para todo mundo.